Olá, tudo bem com vocês? Queria começar essa atividade primeiro agradecendo a todos aí que estão assistindo a gente. Meu nome é Ariane, eu faço parte da Fundação Logosófica aqui de São Paulo. Eu acho que é legal eu falar que a Fundação, principalmente depois dos últimos anos, ela vem fazendo várias atividades desse formato aqui, de webinário, mas também várias outras atividades presenciais, assim como fazia antigamente. E daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho como que essas atividades estão acontecendo, mas já queria agradecer a presença de todos aqui. E eu estava até conversando com a Margarete, uma das componentes que vai conversar aqui comigo, que essas atividades é legal porque a gente pode mostrar um pouquinho como que a gente faz, como que a gente estuda logosofia, né? O que a gente faz lá na fundação. Então, por exemplo, esse tema, como estou me preparando para o futuro, a gente escolheu esse tema, ficou estudando um tempo, tanto individualmente como em grupo, né? E aí a gente consegue ver como que, quando a gente conversa em grupo sobre esse tema, a imagem do que a gente está entendendo sobre aquilo, ela vai se ampliando, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui o que a gente ampliou até agora, mas isso não quer dizer que a imagem está completa, né? Então, aqui no Live Storms, que é esse programa que a gente está usando, tem uma aba aqui no cantinho que chama Perguntas, que eu queria convidar vocês a mandarem impressões sobre o tema, o que vocês estão achando da atividade, o que vocês entendem sobre esse assunto também, para a gente ir junto e ampliando essa imagem sobre o futuro, né? E aí, essa atividade aqui também vai ser gravada e colocada no YouTube para ver posteriormente, mas lá também já tem várias outras atividades que aconteceram com outros temas, então se vocês gostarem, depois vocês vão lá dar uma olhada. Então, começando agora a atividade, né, sobre esse tema, eu comecei a estudar logosofia lá em Uberlândia. A logosofia, ela tem fundações em várias cidades do Brasil e também em outras cidades do mundo. E para mim foi muito interessante porque eu comecei a estudar logosofia ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade. E na faculdade é um momento que acontece várias coisas novas. A gente conhece novas pessoas, cria novas amizades, novas responsabilidades. Tem o primeiro trabalho, né, o primeiro estágio. Então, é muita coisa acontecendo, muita coisa nova. Então, foi interessante fazer isso junto com estudar logosofia. E eu não sei se com vocês também é assim, mas quando a gente começa a fazer esses recortes da vida, de infância, adolescência, juventude, a gente começa também a pensar nessas três divisões do tempo que a gente conhece, que é o passado, o presente e o futuro, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é sobre o futuro. Então, nesse webinário, eu vou trazer um pouquinho da minha visão sobre isso, junto com três amigas minhas que estudam logosofia, que eu queria chamar elas aqui agora, a Ingrid, a Bianca e a Margarete. E eu acho interessante, como eu falei, que mesmo que se três pessoas, quatro aqui, né, pegarem o mesmo texto, estudarem juntas, ideias e impressões vão surgir diferentes, né? Porque isso tem muito a ver com o que está dentro da gente, o que está mais na nossa mente naquele momento, né? O que a gente está vivendo. E aí, eu vou falar um pouquinho dessas perguntas que mais palpitaram assim para mim. E eu queria que vocês respondessem aqui na aba de pergunta o que vem na mente de vocês, né? Para a gente ir formando essa imagem juntos. Então, quando vocês pensam no futuro, que imagem que vem na mente de vocês? Vocês pensam em aspectos materiais, tipo assim, uma posição no trabalho, uma posição financeira, uma imagem de uma família? Ou vocês pensam também em alguns valores que vocês querem ter conquistado, assim, algo mais interno? Vocês vão lá para o finalzinho, quando vocês estiverem velhinhos, ou vocês pensam no futuro, tipo assim, daqui 2 horas ou daqui 2 semanas? Qual que é essa imagem, né? Quando que é esse futuro? O que vem na mente de vocês? E aí, enquanto vocês respondem aqui na aba de perguntas, eu queria convidar minhas amigas para se apresentarem. Ingrid, você pode se apresentar? Bom, você já falou meu nome. Esse tema do futuro, Ariane, me inquieta muito há muito tempo. E é um tema que eu gosto muito, eu venho estudando.
e espero poder trazer aqui no nosso bate-papo um pouco do que eu venho investigando, mas sem dúvida, acho que todo mundo quer chegar bem, feliz, né? Mas vamos ver que caminho cada uma, né, está tomando para poder chegar nesse futuro. Legal, estão respondendo aqui, ó. Penso ser mais feliz, ter uma vida confortável, família, amigos, ter muitos amigos. Aí uma pergunta, como que será esse futuro, né? Bianca, você quer se apresentar? Boa tarde, pessoal. Eu estou muito contente de estar aqui. E quando eu me imagino no futuro, eu sempre me imagino muito feliz. E vou ser um pouco ousada aqui. Lá no futuro, eu quero saber como que eu alcancei essa felicidade, né? Ter consciência de como que eu cheguei até lá. Aqui a Maureen também falou que caminho escolher para ser mais feliz. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Margarete, quer se apresentar? Sim. Boa tarde a todos. Como eu via o meu futuro antigamente? Bem, eu queria trabalhar na minha profissão, eu queria ser independente, eu queria ter um lar e ser feliz como todo mundo. Legal. A Beatriz falou aqui também, pense em um futuro relacionado ao meu futuro profissional, a área que vou seguir e como vou colocar isso em prática. Me imagino muito feliz e quero saber como vou conseguir fazer isso. A Meire falou, quero estar mais próxima da família, com saúde e ativa profissionalmente. Bastante respostas legais aqui. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses aspectos. Mas, como eu falei, quando a gente estuda um tema, vem as perguntas que mais nos inquietam, né? E aí, nesse intercâmbio de ideias que a gente teve enquanto a gente estudava sobre esse tema, a gente selecionou algumas que são as principais que a gente está tentando responder. Eu acho que a gente já respondeu um pouquinho internamente, assim, mas com certeza essa imagem ainda vai ampliar muito mais. Mas aí a gente ficou pensando, né? Tem como se preparar para o futuro? Que é o tema central do webinário, né? Tem como eu me preparar para ele? E se tem como que é possível me preparar para aquelas coisas que não tem como a gente prever, né? Os diferentes cenários da vida, assim, como que a gente pode se preparar para ele? E outra pergunta que a gente ficou pensando é se o conhecimento ajuda a nos preparar para o futuro. E se sim, que conhecimento é esse, né? Onde que eu posso encontrá-lo? E aí, antes de eu falar um pouquinho o que eu venho pensando sobre isso, eu queria convidar a Ingrid para contar um pouquinho para a gente. Bem, Ariane, eu me peguei pensando assim sobre essas perguntas e me remeti à época que eu era uma jovem que nem você, por volta de 25 anos, muito inquieta sobre vários temas da vida e principalmente sobre o futuro. Acho que nessa época, né, quando a gente é jovem, como você falou, a gente quer, assim, tá pensando na parte profissional, está pensando em formar uma família, está pensando em ser feliz, né? Então, acho que tudo isso passava na minha cabeça. Mas eu tinha uma questão, porque eu morava num outro país e chegou daí um momento que eu tinha que decidir se eu ficava, né, lá ou se eu voltava para o Brasil. E confesso que esse tema me deixou assim bem, né, apreensiva, até angustiada. Os dois lugares tinham coisas que eu gostava e que também não gostava, né? Eu fiz até uma listinha, né, para pôr na balança, mas ela ficou assim equilibrada. Então, como que eu poderia tomar uma decisão? Naquela época, eu já havia tomado contato com os conceitos logosóficos. E aí foi interessante, e nessa hora, porque essas coisas da vida fazem você pensar muito e refletir, mas eu entendi que a minha felicidade ela seria alcançada de acordo com o que eu fosse alcançando na vida através dos conhecimentos que eu fosse adquirindo. Mais conhecimentos que me ajudassem a me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E aí eu vi que eu não precisaria depender apenas do lugar, né, onde eu iria morar, né, o país que eu escolhesse, mas principalmente de tudo que eu fosse cultivando dentro de mim, o que a logosofia chama de mundo interno, que é o mundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, que eu deveria, naquele momento,
ter isso em conta, né? Principalmente isso em conta. E esse pensamento foi interessante, que me ajudou muito, porque eu serenei, né? Fiquei um pouco mais tranquila, né? E aí acabei tomando a minha decisão de voltar para o Brasil. Mas é interessante porque já naquele momento um conhecimento, né, me ajudou, já iluminou essa decisão. E isso para mim tem um valor enorme, assim, que eu guardo até com muita gratidão, né, essa experiência. Eu acho muito legal isso que você traz de ser feliz em diferentes cenários da vida, né? E tem um pouco a ver com aquela pergunta de como se preparar para o que a gente não consegue prever, porque talvez a vida nos encaminha para algum lugar que a gente não estava imaginando, mas que também é possível ser feliz nele, né? E você, Bianca, o que você vem pensando sobre isso? Tem muito a ver com o que vocês estão trazendo. Eu tenho refletido bastante, né, sobre esse ponto de se é possível mesmo se preparar. E o que vocês acham, pessoal, que estão aí com a gente? Se vocês quiserem, escrevam no chat para a gente ficar sabendo. Estava outro dia, gente, conversando com umas amigas que são mães. E tem uma até que tem 4 crianças, né? Bastantes gestações. E aí eu achei bem interessante perceber que algumas gestações foram planejadas e outras não. E aí eu fiquei me perguntando assim, se independente de se planejar, se seria possível se preparar para ter uma gestação, né? E também teve esse mês mesmo, teve um primo meu que quebrou o braço enquanto ele estava fazendo um trabalho. E aí eu me perguntei assim, tem como se preparar para isso, né? E eu também tentei olhar para o meu dia a dia, assim. Todo dia eu tomo café. E eu adoro sentir aquele cheirinho de café, parece que cria uma reserva, assim, de ânimo para o resto do dia. E eu fiquei me perguntando, assim, se me proporcionar isso de manhã seria uma coisa que eu estaria fazendo para o meu futuro, né? Me planejando para o meu futuro, mesmo que daqui a algumas horas, né? E aí, o que eu tenho me dado conta, assim, é que a Bianca de agora pode fazer muitas coisas para a Bianca de amanhã, né? De depois, de daqui a algumas semanas, enfim. E aí eu tenho analisado bastante, assim, se eu estou cuidando bem dessa Bianca do futuro. Quando eu começo a fazer esse panorama geral, assim, da minha vida, igual eu comecei a falar lá no comecinho, eu começo a pensar nas diferentes Arianes, assim, que já existiram, como se eu estivesse observando elas sendo outra pessoa. Então, eu vou lá na Ariane criancinha, sempre muito curiosa, muito carinhosa e feliz. E toda vez que ela aparece na minha recordação, na minha memória, assim, ela me ensina muito sobre essas coisas. E aí depois eu penso na Ariane adolescente, que imagino que vocês que já passaram pela adolescência também, tem seus momentos mais difíceis, mas também toda vez que ela aparece na minha recordação, ela vem me ensinar sobre ser valente, sobre confiar na minha intuição e na minha sensibilidade. E aí agora a Ariane jovem, que fala com vocês hoje, que eu acho que, como a Ingrid falou, está passando por umas grandes decisões, assim, mudanças na vida, mas que entendendo ainda também todas essas responsabilidades, né? Mas aí, se eu penso em todas essas Arianes que eu falei para vocês agora aqui em 10 segundos, muito resumido, e eu penso que eu vou viver até os 100 anos, isso só são 25% da minha vida, né? E esses outros 75%. Quando eu penso no futuro, eu vou lá para os 99%, quando eu estiver bem velhinha, quase morrendo, ou eu penso, sei lá, daqui algumas horas, né? Até os 99% tem muito futuro aí no meio. E aí, quando eu penso nisso, por exemplo, se eu penso nas últimas 2 semanas da minha vida, mesmo que não tenha acontecido nada de extraordinário, assim, eu consigo identificar algumas situações que eu passei, algumas conversas, algumas oportunidades que eu tive que foram oportunidades para eu gerar câmbios em mim, né? Então, eu pensar sobre determinada coisa, pensar o que
que eu tenho daquele assunto dentro de mim. E para mim isso é uma das coisas que mais me estimula nesse futuro, né? Saber que vai ainda acontecer muitas coisas, muitas oportunidades para eu pensar e refletir e cambiar aspectos dentro de mim, né? E se eu for pensar, essa Ariane, essas últimas 2 semanas da minha vida foram o futuro da Ariane de 3 semanas atrás, né? E a logosofia ensina que o ser, ele é uma sucessão de seres. Então, a Ariane adolescente é a sucessão da Ariane criança. Eu hoje sou a sucessão da Ariane adolescente. Então, eu acho que tem uma chave aí, né? Que talvez o segredo seja focar nesse futuro, porque a Ariane de amanhã depende dessa aqui de hoje, né? Mas então a Bianca trouxe um pouquinho sobre ser feliz nos diferentes cenários da vida. A Bianca trouxe como se preparar para o futuro imediato ali, né? Do próprio dia ou da própria semana. E você, Margarete, o que você tem pensado? Seu microfone tá fechado. Como eu tenho me preparado para o futuro, né? O meu futuro físico já chegou quando eu me aposentei do trabalho. E aí começou uma nova fase na minha vida. Porém, o meu futuro mental e espiritual não depende de idade. Pode continuar ativo até o fim da minha vida. E o que a logosofia fez por mim, né? Ela me ensinou a pensar conscientemente, poder mudar um conceito com esses novos conhecimentos, poder eliminar um pensamento ruim na mente e criar novos que podem melhorar a minha conduta diária, foi algo inovador para mim. Eu também notei que desde jovem eu sempre fui muito impaciente. Lembro da minha mãe me falando que eu tinha que ser mais paciente, porque senão no futuro eu ia ter problemas de convivência. Mas ninguém explica como mudar, né? A impaciência é um pensamento deficiente. A logosofia chama de deficiência psicológica. E como ela atuava em mim, eu pude observar que tudo começava com algo me irritando. Por exemplo, quando um trabalho demorava mais tempo para acabar do que eu imaginava, eu ficava impaciente e muitas vezes não terminava o que tinha começado. Compreendi que a impaciência tem muito a ver com o tempo, e o tempo de cada um é diferente. Então eu procurei criar um antídoto, um pensamento protetor, que a logosofia chama de paciência inteligente. E assim eu fui combatendo a impaciência quando já aparecia uma irritabilidade. Não posso afirmar que nunca mais vou perder a paciência, mas eu já sei o que me irrita, e assim eu vou impedindo a atuação desse defeito que fazia eu cometer muitos erros de conduta. E procurando viver conscientemente todos os dias, eu estou preparando continuamente um futuro melhor para mim e para os que convivem comigo. Para mim é uma grande oportunidade poder estudar logosofia com vocês, porque eu venho observando que ser jovem, na verdade, eu sou jovem, né? Mas ser jovem, na verdade, tem muito mais a ver com a energia que a gente tem, né? A energia de continuar estudando e se aperfeiçoando, muito mais a ver do que com a idade, assim. E Margarete, para mim, isso é um exemplo disso. E o que vocês vêm pensado sobre essas mudanças do tempo ao longo da vida? Ariane, bom, eu acho que isso que você falou realmente, né, essa juventude, aonde que ela está, né, vai passando os anos, ela vai embora, ela fica, é muito interessante a gente fazer essas reflexões, né, e isso que a Margarete falou, me identifiquei muito também, porque eu era extremamente impaciente, e não acho que hoje em dia sou 100% paciente, mas saber que a gente pode superar essas questões que nos incomodam, que nos atrapalham, é uma coisa muito legal, né? Muito bacana saber que não é nascer assim e vou morrer assim, né? Mas eu tenho essa possibilidade de superar, então, muitas coisas que, né, podem me ajudar a ser mais feliz.
Mas eu quero voltar aí o fio do que eu estava falando, né? Que eu resolvi vir para o Brasil, então eu cheguei aqui, no final eu me casei, tive 3 filhos, me tornei empresária, tudo foi se encaminhando muito bem, né? Mas é interessante que muitas coisas que eu decidi naquela época, aos 25 anos, foram decisões muito importantes, que refletem na vida que eu tenho hoje, né? E assim, naturalmente, a gente vai entendendo que tudo que nós vamos semeando na vida, em algum momento nós vamos colher, né? Mas alguns conhecimentos importantíssimos para esse processo foram conceitos que eu venho aprendendo na logosofia, desde aquele que me ajudou naquela tomada de decisão e outros, então, que eu quero trazer alguns aqui, né? Então, por exemplo, o tempo, né, que é o que você já falou aqui. Nós, assim, eu tenho entendido que existem processos na vida, né? Então, por exemplo, uma gravidez, ela leva 9 meses, né? Não dá para acelerar o processo, dá, né? As árvores, elas têm um tempo para dar os frutos, né? Não tem como a gente acelerar. Quando a gente vai trabalhar numa nova empresa, a gente tem um tempo de adaptação. Então, parece que cada etapa do processo que a gente vai vivendo vai nos levando para a próxima, ou seja, vai nos encaminhando para o futuro. E o que me ocorre, um dos elementos, é que a gente tem que aproveitar cada uma dessas etapas, ter um inteligente aproveitamento do tempo, porque isso favorece o conhecimento que nós vamos adquirindo na vida. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Tem muita gente que acha que tempo é dinheiro. E aí? O que vocês acham, gente? Tempo é dinheiro? O autor da logosofia diz que tempo é vida. Gente, esse conceito de que tempo é vida não é muito maior do que o conceito de que tempo é dinheiro? Esse pensamento, ele não ajuda a gente se direcionar para outra direção na vida, né? Nos leva a darmos um outro valor para o tempo, aquilo que eu estava falando da gente usufruir de cada fase do processo, né? Valorizando o tempo, né? E a gente começa a pensar em outros aspectos da vida. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que existe um tempo físico, onde os processos estão bem estabelecidos, né? Mas existe um tempo que parece que vai além do tempo físico, e está ligado ao nosso tema de ir para o futuro. Então, assim, uma das reflexões que eu fiz, à medida que a gente vai envelhecendo, o que de fato envelhece? O nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Interessante, porque eu tenho contato com algumas pessoas, assim, mais velhas, né? Mais maduras, acima de 80, e tem uma pessoa muito querida que ela me fala assim: Ingrid, eu não sinto que eu tenho 80 anos. Quer dizer, ela se olha, né, olha para si mesma e fala, como assim eu tenho 80 anos? Porque a pessoa se sente jovem. Então, assim, para a parte física, a gente sabe hoje em dia a importância de se cuidar, né? De se exercitar, de ter uma boa alimentação, né? Diminuir o estresse, e tudo isso nos ajuda para a parte física. Mas e para essa outra parte, aquela que eu estava falando, desse mundo interno? Como que eu posso ir enriquecendo esse mundo interno, né? É interessante que quando a gente tem esse conceito que o tempo vai além do tempo físico, né? Ou que tempo é vida, né? Parece que a vida vai se ampliando um pouco. Vocês sabem que eu tenho uma avó materna que eu nunca a conheci, né? Quando eu nasci, ela já havia falecido. Mas é interessante porque eu sei tantas coisas dela, né? Minha mãe fala tantas coisas que ela falava, e muitas vezes eu estou passando por alguma coisa e eu recordo a frase do que uma pessoa falava, uma que eu nem conheci, né? Então, assim, a vida dela terminou quando ela se foi, né? E esse pensamento também faz eu pensar, né, o que eu quero deixar de legado para a humanidade, né? Seguindo esse exemplo de uma pessoa que não está aí, deixou tantas coisas, né?
Então, isso começa a se entender um pouco o que é esse tempo, além do tempo físico, né? Essas reflexões, de certa forma, vão me ajudando, né, a me preparar para o futuro. Uma outra coisa que eu também tenho refletido é que eu não devo lutar com as leis da natureza, né? Por exemplo, o tempo vai nos levando para um envelhecimento da parte física. Então, pode ser que hoje eu não faça as mesmas coisas que eu fazia aos 20 anos. Então, eu posso brigar com isso, ficar me lamentando com isso, ai, que pena, ai, não tenho, ou eu posso, né, aceitar, né, com leveza, né, essas limitações, muitas vezes algumas adversidades que a vida vai nos impondo. Então, quando a gente para de brigar com isso e começa a aceitar, é algo também, uma diferença muito grande, né, na nossa vida. Eu acho, assim, esses movimentos muito bacana, né? Então, tudo isso, gente, essas reflexões, né, desse processo que vai nos levando para o futuro, considerando, né, tanto a parte física como a parte psicológica e principalmente a parte espiritual, né, é muito bacana, porque vai nos direcionando para o futuro de uma forma mais completa, né? E dessa forma, eu acho que a gente vai conseguindo ampliar cada vez mais a vida, que afinal, quando chegar lá na frente, eu quero... Não precisa chegar lá, né? Hoje mesmo eu já posso olhar para trás e ver quantas coisas, né, eu já construí, né? A gente também reconhecer tudo que a gente realizou até hoje e ir se preparando para o que a gente vai realizar daqui para frente. Eu acho que tudo isso que você trouxe tem muito a ver com entender o que é o natural, né? Envelhecer é o natural, a passagem do tempo é algo natural. E aí a gente tentar lutar contra isso não vai conseguir mesmo, né? Mas isso que você trouxe de entender o tempo que os processos levam, parece que é uma coisa óbvia, assim, né? Que a gente consegue observar na natureza, mas que quando a gente se coloca uma meta assim, a gente parece esquecer, né? Então, eu quero aprender uma língua nova e eu penso, para eu saber falar bem ela, vai demorar, sei lá, uns 4, 5 anos. Não, então eu não quero não. Mas, na verdade, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, só que daqui 5 anos eu vou chegar lá e não vou ter aprendido nada, né? Mas eu acho que é algo importante para considerar quando a gente se coloca uma meta. E, Bianca, o que você tem pensado sobre isso, sobre esses processos, quando a gente se coloca um objetivo, assim? Eu tô achando muito interessante perceber que como que a gente aprende observando a própria vida mesmo, né? E relacionado a isso que você perguntou, eu vou falar de um propósito que eu criei tem um tempo, que alguns convidados já ouviram muito sobre isso. Eles vão rir, mas tudo bem. É um propósito de fazer atividade física regularmente. E eu criei esse propósito pensando em ficar bem agora, mas também pensando no meu futuro, né? Eu queria mudar algumas coisas, então não dá para continuar fazendo tudo do mesmo jeito, né? Tinha que fazer algumas coisas diferentes. Aí eu fui refletindo. Por que eu queria alcançar isso? Valia a pena mesmo eu querer alcançar isso, né? Eu querer esse propósito? Será que ele era bom mesmo? E aí fui reunindo pensamentos para me estimular a alcançar esse propósito, né? Fui criando um plano de trabalho pessoal. E para desenvolver esse plano, eu projetei uma imagem assim do que da Bianca que eu queria ser. Mas eu também tinha que saber em que pé que eu estava, como que eu estava agora para saber o quanto que eu ia ter que caminhar, né? E aí, no meio desse processo, entre onde eu estava e aonde que eu queria chegar, eu tinha que entender quais os passos que eu tinha que dar para poder ir fazer os ensaios, né? E chegar lá. E aí eu voltei lá no meu passado, em exercícios que eu fazia na época do colégio, assim, para tentar reunir, assim, uns pontos fortes meus para me ajudar a alcançar esse propósito, né? E aí eu lembrei de alguns exercícios que eu gostava bastante de fazer, da sensação boa quando eu conseguia, né, desenvolver algo que eu tinha me proposto.
eu sabia que eu tinha capacidade para fazer aquilo, né? Mas eu também fiquei lembrando de umas coisas que não eram tão boas assim. Eu lembrei de situações que, às vezes, eu começava a fazer e não me distraía daquele propósito, depois largava, né? Não dava continuidade. Lembrei de umas vezes também que eu exagerei na dose e aí ficou tão difícil que eu também acabei largando, né? Não tinha aquela constância. Enfim, fiz um inventário assim e, né, várias outras coisas além do que eu trouxe aqui. Aí eu tracei algumas metas e pus meu plano em ação. E aí, o que vocês acham? Sucesso total? Eu tive bastante dificuldade. E teve alguns imprevistos que aconteceram que eu não me passaram nem um pouquinho assim pela cabeça. Por exemplo, a pandemia, né? Já tem um tempo que eu estou cultivando esse propósito, gente. E aí, eu nunca imaginei que eu ia ter uma pandemia no meio desse processo. Então, eu tive que me adaptar, né? Também teve algumas demandas com família, algumas questões com amigos. No meio desse processo, tinha muita gente dando sugestões, né? De como fazer, algumas pessoas criticando positivamente, né? Tentando me ajudar, outras fazendo críticas que também não me ajudaram tanto, eu tendo que filtrar isso, né? O fato é que, no meio disso tudo, eu me perguntei muitas vezes se eu queria mesmo alcançar esse propósito. E mais que isso, se eu devia querer alcançar esse propósito. Eu ficava me perguntando assim, às vezes, percebia, né, essa pergunta, eu tenho que me esforçar mais ou eu tenho que desistir? E aí, no meio disso tudo, eu tomei contato com um trecho de um livro que me ajudou bastante, meio que iluminou minha mente. Eu queria pedir a Ariane para projetar, para a gente ler juntos. Diz assim, ó. Forge cada um por antecipação a imagem da imperturbabilidade e prossiga no caminho sem deter-se. Cubra as etapas com valor, com empenho e com alegria, pensando sempre em conduzir os passos, todos os passos para o bem, para a superação, para o cumprimento daquilo que pensaram realizar para si e para os demais, procurando que nada impeça essa marcha, da qual somente cada um mesmo poderá ser obstáculo. E aí, não foi de uma hora para outra, né? Mas ao longo dessas coisas que eu fui experimentando, eu percebi que o principal é que eu tinha que cultivar algo bom dentro de mim, independente de qual era o meu propósito, até alcançar esse propósito, né, que eu tinha me proposto. Claro que eu estava tentando fazer atividade física regular, eu estava cultivando algo bom, né? Isso ia ajudar na minha saúde física. Mas, junto com isso, eu podia também cultivar valores internos que iam ser meus para sempre, né? Coisas que iam ficar para mim, independente se depois eu fosse realizar outro propósito ou continuar nesse. E aí, eu percebi que durante todo esse percurso, teve coisas que eu não considerei, porque eu não sabia mesmo, outras porque eu não estava atenta ao que estava acontecendo, né? Mas que aprender a fazer, dar cada passo com gosto, com alegria ou com vontade de ser melhor, podia me ajudar bastante. E aquela palavra imperturbabilidade, eu confesso que eu não alcancei, né? Mas hoje eu percebo que eu me perturbo menos com as dificuldades que vão aparecendo. E o propósito de cultivar a atividade física regular, eu também vou dizer que, assim, já melhorei bastante, mas não cheguei lá no meu 100% que eu queria, não. Eu precisei reorganizar, de fato, algumas coisas, né? E um ponto que eu achei bem interessante e que eu quero compartilhar com vocês é que, assim, hoje
a Bianca de hoje, ela sabe muito mais do que a Bianca do passado, né? Mas, se a Bianca do passado não tivesse começado esse movimento, talvez a Bianca de hoje não saberia nada, né? Eu acho muito legal essa imagem que você traz da atividade física, porque ela é uma imagem que dá para transpor assim, para várias outras experiências da vida, né? Talvez todas, que se a gente tenta assim, criar esse hábito, qualquer atividade que a gente se propõe a fazer, ou que a gente participa, seja, sei lá, estudos, trabalhos, atividade física, todas elas conseguem se ampliar um pouquinho mais, né? Não ser só o trabalho, virar um campo experimental mesmo para a gente, a partir dessas vivências, das nossas próprias dificuldades, a gente ir descobrindo o que a gente ainda não sabe, né? E ir evoluindo. Eu acho que é uma imagem muito legal que se traz. Outra coisa que eu estava pensando em relação a esse tema é sobre o sentimento da gratidão. Será que ele consegue influenciar nesse futuro? Eu ter gratidão pelo meu passado, pelas coisas que eu já vivi? O que vocês vêm pensando sobre isso? Ariane, esse conceito de gratidão, acho que é um dos conceitos que eu vim aprender, assim, o verdadeiro significado, estudando, né, logosofia. Eu acho que, assim, reconhecer, né, e ser grato por tudo que nós vivemos, pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Para mim, em especial, assim, por ter conhecido também a logosofia há tantos anos atrás e ter entrado em contato com essa ciência que me traz tantos ensinamentos, assim, para a vida, tudo isso, né, me dá muita força para viver tantos os momentos felizes, mas também os momentos mais difíceis da vida. E vou dar um exemplo, assim, né? Às vezes, eu era uma pessoa que, assim, reclamava muito. Eu não sei se estou 100% melhor, né? Mas acho que hoje em dia, quando eu tenho que resolver alguma coisa difícil, às vezes eu tenho que ajudar alguém, às vezes você precisa fazer uma coisa que não é bem o que você queria fazer naquele momento. Mas eu procuro ter comigo esse pensamento da gratidão, né, e reforçando ele se torna um sentimento, porque muda a maneira, muda internamente, não é só para fora, mas muda principalmente para dentro, algumas coisas que a gente vai realizar na vida. E essa mudança faz toda a diferença, né? Quando eu consigo realizar algo com essa consciência, estando grato por poder estar realizando, eu realizo com muito mais alegria, né? Com gratidão e com alegria. Agora é interessante que o autor da logosofia diz algo que me intrigava muito, que ele fala que nós devemos ser gratos pelo passado, a gente está falando, né? Passado, presente e futuro, que nós devemos ser gratos pelo passado, mas por tudo, pelas coisas boas e também pelas coisas não tão boas assim. E eu ficava pensando, como que eu vou ser grata por uma adversidade, né? Como que eu posso ser grata por algo difícil que aconteceu na minha vida? Mas, aos poucos, eu fui, assim, venho compreendendo que tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem na vida, né? E que faz parte de um processo evolutivo da gente como ser humano. E que a gente tem que aproveitar todas essas experiências, né? As mais fáceis e as mais difíceis, né? Para a gente ir se conduzindo na vida, né? Não é algo fácil, né, realizar isso, mas a logosofia, ela apresenta um método, né, que nos ajuda a iniciar essa vida mais consciente, né? Essas reflexões que a gente está fazendo aqui são as que a gente vai estudando, tanto como a Ariane falou, individualmente e também em conjunto, né? A gente vai enriquecendo as reflexões, podendo ouvir também o outro, né? E, aos poucos, a gente vai alcançando uma consciência maior, né, de si mesmo e da vida. Então, como eu falei, assim, não se trata de milagres, mas da compreensão de alguns conceitos que se conectam à própria vida e vão ajudando o meu presente, né, viver esse presente para eu encaminhando para o futuro. Então, eu quero falar alguns movimentos na prática que eu realizo, né. Então, um deles, assim, eu gosto muito de estudar. Eu acho que, assim, aprender sempre algo novo,
ir em busca de conhecimento, essa vontade de aprender, para mim, é um grande estímulo para ir encontro ao futuro, né? E estudar o quê? Né? Estudar tudo. Mas, para mim, algo que tem muito valor é estudar cada vez mais esse mundo interno, né? Desenvolver não só para fora, mas principalmente o que a gente tem para dentro, né? Então, são os pensamentos, os sentimentos, né? Cultivar novos pensamentos, né? E isso também nos torna, assim, mais fortes diante da realidade da vida. Então, por exemplo, hoje, né, abrir um jornal, abrir um site de notícias, como que eu me relaciono com tudo isso, né? Isso afeta diretamente, né, a minha vida? Ou será que eu consigo fazer uma barreira, né, de proteção para não deixar isso afetar tão profundamente a minha vida, né? Às vezes é um pouco difícil, mas será que eu não posso me preparar para isso? Achei interessante que a Margarete trouxe algo, né, que ela falou sobre superar a impaciência, mas assim, eu acho que com esse estudo, além disso, a gente vai aprendendo a superar o medo, a insegurança, o pessimismo, né? Mas é todo um movimento, é todo a gente tem que buscar, isso não acontece assim, né? É realmente através de um estudo, através de um método, né? Eu acho que se chegar o dia que eu não tiver mais nada para aprender, talvez eu nem precise mais ficar nessa vida, né? Então, essa ânsia pelo saber, pelo conhecimento, eu acho que isso é tão importante, a gente estar sempre se renovando e procurar fazer coisas diferentes, sair da rotina. Vou contar uma coisa para vocês. Eu, há uns anos atrás, gente, eu tomava o mesmo café da manhã todos os dias. Ai, se não tivesse meu café com leite, meu pãozinho, meu mamãozinho, meu dia não começava. Eu fui numa nutricionista e ela falou, Ingrid, que coisa mais chata, comer todo dia a mesma coisa. Eu falava, mas o que eu posso comer? Eu nem passava. E ela me deu uma lista, né, de outras coisas, outras frutas, enfim. E desde aquele dia eu comecei a experimentar, né, a mudar meu café da manhã. E hoje quem me conhece sabe, assim, eu não tomo um café igual ao outro. Todo dia eu como alguma coisa diferente. Então, por que eu estou falando isso também? Quero mostrar para vocês, Ariane, se você puder projetar um pensamento do autor que eu mandei aí para você, porque olha que bacana o que o autor fala para a gente. Não é esse, isso. Olha só, gente, o segredo consiste em preparar os dias futuros com antecipação, semeando hoje o que anelamos colher amanhã. Assim, saboreamos com antecipação o prazer que nos proporciona a gestação consciente do nosso futuro. Pode deixar aí mais um minutinho para todo mundo ir lendo, porque é assim, ele é curtinho, mas tem muita coisa aí, né, esse pensamento. Gente, olha que interessante a gente poder, né, preparando os dias futuros com antecipação, e assim saborearmos com antecipação o prazer da gestação. A gestação, o que é? É o processo, e aqui ele fala da gestação consciente do nosso futuro. É a gente poder saborear hoje, né, com antecipação, o que a gente está plantando para o amanhã, né, e de uma forma consciente, né? Obrigada, Ariane. E pode já tirar. E aí, gente, o que eu quero falar para vocês, assim, que os conhecimentos que a logosofia traz, né, para mim é como se fossem esses novos sabores, né, que me convidam a experimentar coisas novas, né, e aqui, assim, o que eu acho bacana com o estudo da logosofia é porque a gente procura experimentar tudo que a gente estuda, e a gente vai estudando também tudo que a gente experimenta. Então, através desses ensaios, né, que começam no dia a dia, com os estudos, com a prática, a gente vai abrindo novas perspectivas de realização na vida. Eu acho que todas as três aqui trouxeram um pouquinho do que vem na mente, né, quando pensam no futuro, qual que é essa imagem. E para mim, esse arquétipo da Ariane do futuro, né, esse ideal que cada um cria de si mesmo, para mim ele é de uma Ariane
o mais consciente possível, que tem muito a ver com isso que a Ingrid trouxe, que para mim a consciência é tipo assim, sabe quando você pensa num momento muito feliz que você teve na vida no passado, e aí você pensa, nossa, eu era feliz e não sabia. Ou então, não, eu sabia que eu era feliz, mas eu podia ter aproveitado mais aquele momento. Eu quero estar passando por esses momentos sabendo que eu estou neles, né? Sabendo aproveitar cada um deles. E eu acho que quando eu crio essa imagem, né, da Ariane mais consciente, isso, lógico que tem um processo muito longo, né, para isso. Então, nesse processo, eu melhorar minha atenção, a minha observação, a minha sensibilidade com isso tudo que eu vivo, né, com tudo que me permeia. Então, eu acho que para ser consciente tem esse lado de eu conseguir ver essas coisas, né, sentir essas coisas, identificar tudo isso, e eu também conseguir identificar o que vale a pena ser observado, o que vale a pena eu prestar atenção, né? Então, acho que são esses dois lados que eu, assim, ainda vou trabalhar bastante, mas tudo em busca dessa Ariane mais consciente mesmo. E eu acho que deu para perceber aqui um pouquinho que mesmo que a atividade seja sobre o futuro, a gente fala muito também do presente e do passado, porque, pelo menos eu venho entendendo assim, o tempo é um só. A gente divide ele nessas 3 partes para a gente entender ele melhor, mas o tempo é um só. E se eu for parar para pensar, a única coisa comum entre todos esses tempos sou eu mesma, né? Então, é como se eu fosse a união desses 3 tempos. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês um trecho do livro que me fez pensar sobre isso. Peraí. Que fala assim: de modo que o passado deve ser um constante futuro que se está vivendo. E, sendo assim, deixará de ser passado, porque, ao ser retido no presente, o futuro e o passado estarão girando sempre ao redor do ser, cujo centro se constitui no presente. Então, assim, parece complicado, mas o que eu entendi é que tem o passado, tem o futuro e tem eu aqui no presente, e esses tempos estão girando ao redor de mim. E eu acho que aqui tem uma chave, porque eu posso voltar lá no passado, voltar nas minhas memórias, aprender com ela, eu posso me preparar para o futuro, mas eu não consigo mudar o passado, eu não consigo estar lá no futuro ainda, né? Então, é no presente que eu tenho esse poder de ação, esse poder de agir. Eu acho que aí tem uma chave, né? E eu acho que aqui todo mundo trouxe um pouquinho também do que mais gosta na logosofia, e para mim, é justamente a oportunidade de parar para pensar sobre esses assuntos. E eu acho que isso tem muito a ver com se preparar para o futuro, porque não necessariamente aqui eu vou estar estudando sobre algo que eu estou vivendo naquele momento. A gente estuda sobre vida, amizade, família, Deus, sobre as faculdades da mente, a sensibilidade. Então, eu vou estudar sobre coisas que não necessariamente eu estou vivendo aqui naquele momento, mas eu vou estar me preparando para quando eu viver aquilo, eu já ter pensado um pouquinho sobre aquilo, né? E, para mim, o que ficou desse estudo é que, para eu me preparar para o futuro, eu tenho que cultivar o amor por esse ser lá do futuro, né? Por essa Ariane do futuro. Porque trazendo ela para essa decisão que eu tenho, esse poder de decisão que eu tenho agora no presente, eu acho que eu vou estar indo atrás dessa Ariane feliz, né? Então, acho que a gente trouxe aqui um pouquinho o que a gente vem estudando, o que a gente vem pensando sobre isso. Eu espero que tenha gerado reflexões em você. Eu acho que essa é a principal intenção nossa, de gerar esse movimento, vocês continuarem pensando sobre isso. E, como eu falei aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, no site da Logosofia, tem vários outros temas que a gente estuda. E que, se vocês tiverem ficado inquietos com alguma coisa, podem ir lá, que vocês vão achar muito conteúdo. E é isso, queria agradecer a participação de todo mundo que assistiu a gente, a participação de vocês 3 também aqui comigo. E é isso, se tiver ficado alguma pergunta aqui que a gente não respondeu, a gente pode responder agora, vocês podem mandar. Mas queria agradecer mesmo. Obrigada, uma boa Tchau, tarde. pessoal, boa tarde.